o que chamamos de inspiração verbal. Isso significa que as próprias palavras são inspiradas. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 3, Paulo baseia seu argumento sobre salvação no uso de uma única palavra, e nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A totalidade da Bíblia em cada palavra. Para alguns, a Bíblia continua sendo um ponto de interrogação. Podemos saber com certeza que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Há duas razões para que possamos acreditar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. A primeira é porque a Escritura tem testemunha dela mesma. Nós chamamos isso de autotestemunho da Escritura. No livro de Mateus, capítulo 5, o Senhor, falando com os fariseus, disse: "Não pensem que vim aqui abolir a lei ou os profetas." Quando ele usa as palavras lei e profetas, ele estava falando sobre a Escritura. Ele disse: "Nem um jade", essa é a menor letra da língua hebraica, ou um tio, a menor parte da letra, será destruída até que toda a Escritura se cumpra. Então, a primeira razão para acreditarmos que podemos confiar nas Escrituras é porque a Escritura é testemunha dela mesma. Há uma outra razão também. E chamamos essa razão de testemunho interno. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho do Espírito Santo me convence de que o que a Escritura diz sobre ela mesma é verdade. Agora, esse testemunho do Espírito Santo não adiciona conteúdo à Escritura e nem mesmo nos ajuda a interpretar as Escrituras. Ele nos convence de que essas palavras são realmente as palavras de Deus. E para ilustrar isso, temos como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses. E ele disse a eles: "Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O evangelho veio em palavra falada silenciosamente." Ele disse: "Não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção." E essa é a ilustração perfeita do que queremos dizer com o testemunho interno do Espírito Santo, pois o Espírito Santo estava trabalhando com as palavras de Paulo para convencer os Tessalonicenses de que o que ele falava era realmente a palavra de Deus. Deus é tão complacente. Até mesmo em nossa descrença, Ele nos dá evidências para fortalecer a nossa fé. E muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes têm certas dúvidas em relação a ela, mas eu sugiro que leiam diferentes trechos da Bíblia, por exemplo, profecia. Eu não conheço nenhum outro registro sagrado de alguma grande religião que tenha profecia, muito menos profecias cumpridas. Somente a Bíblia. A Bíblia está repleta de profecias, e não apenas profecias, mas, novamente, profecias cumpridas, especialmente em relação à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Há mais ou menos 300 profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas sobre a vinda de Cristo. Então, profecia cumprida é um grande meio de olhar, é uma evidência de que a Bíblia é verdadeira. Então, olhamos em outras áreas. Por exemplo, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Há pelo menos 39, talvez 40 autores diferentes. Eles vieram de todos os tipos de vida, tiveram diferentes tipos de educação e tiveram diferentes profissões. Não havia como se comunicarem uns com os outros ao longo de 1.600 anos. E ainda assim, de Gênesis ao Apocalipse, há uma única linha, um tema que corre ao longo disso tudo, e isso é o plano de Deus da redenção humana. Outra área que nos dá confiança na palavra de Deus são as evidências científicas, como a arqueologia. Durante anos, as pessoas disseram que a Bíblia está errada quando falava sobre o Império Hitita. Durante séculos não houve evidências deste império, mas a ciência da arqueologia encontrou há algumas décadas prova absoluta que não só havia um Império Hitita, como era também quase uma potência mundial, esse império. Nós vemos vidas mudadas ao longo dos séculos, dos milênios. Vidas de pessoas foram mudadas drasticamente. E por quê? Por causa da palavra de Deus. Há tantas outras coisas que poderíamos olhar, mas Deus nos dá essas evidências para que saibamos que pisamos em solo firme quando colocamos nossa confiança, nossa fé, nossa esperança na palavra inspirada de Deus.
Nós temos aqui um dos verdadeiros tesouros do Scriptorium. É um pergaminho, está escrito em hebraico, mas sua origem é Kaifeng, na China. Ela já foi um dia a maior cidade do mundo, no extremo leste da província Henan. A história nos conta que os judeus foram à cidade de Kaifeng e construíram uma sinagoga por volta do ano 1163. Mas em 1642, quase 400 anos depois, a cidade foi invadida e os invasores romperam o sistema de barragens que protegia a cidade do Rio Amarelo. O Rio Amarelo alagou a cidade e nessa enchente aproximadamente 300 mil pessoas morreram. Nós temos registros que contam que 2 jovens judeus nadaram nas águas da enchente até a sinagoga e salvaram 7 pergaminhos. E este é um dos 7 pergaminhos salvos da sinagoga em Kaifeng. Feito de pele de cabra, é o livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 42, versículo 7. Ele tem as marcas causadas pela água. Outra característica interessante do pergaminho de Kaifeng é como os seus painéis estão unidos. Normalmente eram presos por linhas de pele de animais, mas o rolo de Kaifeng foi unido com linhas de seda. Se nos lembrarmos que Kaifeng era localizada no extremo leste da província Henan, nós saberemos que o fio de seda era disponível lá. É um rolo que nos dá testemunho abundante de que Deus espalhou sua palavra por meio mundo nos anos de 1200 e 1300. Ao longo dos séculos, a Biblioteca de Alexandria foi completamente destruída por guerras e desastres. Quase todos os seus tesouros foram perdidos para sempre. Mas a palavra inspirada de Deus resistiu. Quase todos, se não todos, os manuscritos originais feitos pelos escritores da Bíblia eram em forma de pergaminho. No século II d.C., os escribas cristãos desenvolveram um novo e inovador formato de publicação conhecido como códice ou livro. Aqui na cidade de Constantinopla, alguns dos primeiros livros ou códices foram produzidos. Os escribas que copiavam as escrituras à mão agora começavam a escrever em páginas individuais. Essas páginas ou folhas eram presas em pequenos grupos chamados uniões ou assinaturas. As uniões eram então costuradas juntas de um lado numa lombada. Pela primeira vez, a Bíblia inteira pôde ser contida em alguns volumes portáteis. A produção deste livro permitia a rápida expansão da fé cristã no mundo mediterrâneo. Este período também viu a tradução das escrituras para outros idiomas, como latim, armênio, eslovônico, siríaco e copta. Algumas vezes, desenhos artísticos ou pinturas chamados iluminações eram adicionados às páginas. Ao comparar esses manuscritos, estudiosos encontraram notável concordância entre as traduções. Embora estejam em diferentes línguas, são testemunhas incríveis da maneira que Deus preservou a precisão da sua palavra. E quanto aos livros que compõem a própria Bíblia? Afinal de contas, a Bíblia é uma coleção de 66 trabalhos escritos ao longo de muitos séculos. Gênesis, Êxodo, Daniel, Mateus, Marcos, Gálatas, só para mencionar alguns. Os 40 autores da Bíblia não são os únicos escritores de material cristão. Como podemos ter certeza de que os 66 livros da Bíblia são os livros que Deus planejou incluir? Há escrituras perdidas que ainda serão descobertas? Há livros em nossa Bíblia que não pertencem ali? Essas perguntas levantam a questão da canonicidade. Como podemos saber que a Bíblia que temos hoje representa o cânon completo das Escrituras inspiradas? A Bíblia é a palavra de Deus, então tudo ali deve ter autoridade. Deve vir de Deus para poder ser a palavra de Deus. Então deve haver
Um controle de quais livros pertencem e quais livros não pertencem. Logo, algumas decisões foram tomadas, algumas regras foram impostas em relação ao que era realmente a palavra de Deus e o que era simplesmente boa literatura, mas não especificamente a palavra de Deus. A palavra canon significa simplesmente um padrão, ou uma regra, um meio de medir a autenticidade de alguma coisa. Os primeiros sacerdotes das igrejas decidiram um conjunto de regras através das quais iriam descobrir quais escritos eram escrituras inspiradas e quais não eram. Por que é importante? Por duas razões. Primeira é que você não quer livros ou escritos neste canon, se preferir nesta lista, nesta coleção, que não sejam autorizadas, que não sejam inspiradas, que não pertencem ali, que não podem conter erros. Então, tendo uma lista de padrões pelos quais medir, elimina-se qualquer coisa que possa não pertencer ali. Mas a segunda é muito importante, e esta é se assegurar de que tem tudo que realmente pertence ali. Na Bíblia moderna, o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Quando Deus começou a dar sua revelação a Moisés, ele não apenas o instruiu a escrever o que iria dizer, mas também fez de Moisés o responsável por esses manuscritos originais inspirados. Em Deuteronômio 31, lemos que Deus mandou Moisés pegar os livros que ele havia escrito e os guardar no tabernáculo, mais especificamente na Arca da Aliança. Era o lugar mais seguro em toda a nação de Israel. E era ali que Deus queria os manuscritos. Então, na medida em que eram escritos, eles passaram a ser coletados e era Deus que fazia as escolhas. Deus dizia, Moisés, escreva isso, Moisés, coloque ali. E Deus estava direcionando o processo de coleta. Então, quando chegamos aos escritos adicionais, Josué, por exemplo, e seus registros de conquista, ao final do livro de Josué, depois que Deus o instruiu a escrever, ele disse, pegue o seu livro e o coloque junto com os livros de Moisés. Coloque-o no tabernáculo novamente, um lugar seguro. O próximo profeta depois de Josué foi Samuel. Nós lemos em 1 Crônicas 29, versículo 29, que nas crônicas de Samuel e de Natã e de Gade estão as histórias dos reis. Então sabemos que havia 3 profetas envolvidos no registro da história da monarquia em Israel. E eram Samuel, Gade e Natã. Estes livros foram coletados e mantidos pelos sacerdotes no tabernáculo primeiro, e depois no templo, e em seguida Davi escreveu 73 salmos, e outros escreveram alguns salmos que foram coletados. O filho de Davi, seu filho muito sábio, Salomão, começou a escrever e escreveu poesias e também provérbios. Nos deu o Eclesiastes e todos esses diferentes livros foram adicionados. E os profetas, é claro, eles começaram a escrever e esses livros eram vistos como vindos de Deus e eram colocados no mesmo lugar. Malaquias é chamado de selo dos profetas pelas autoridades judaicas e com isso queriam dizer que ele é o último deles, ele é o último profeta a falar, por isso seus escritos foram os últimos a serem incluídos. Então, no que diz respeito à nação judaica, o cânon termina com Malaquias. Por volta de 450 a.C., Esdras havia voltado da Babilônia e era um velho sacerdote em Israel. Parece que, de acordo com a tradição, sob a liderança de Esdras, os sacerdotes e oficiais da grande sinagoga canonizaram livros adicionais do Antigo Testamento. Quando Esdras juntou os livros, ele os classificou em 2 categorias. Os livros de Moisés eram tão significativos que foram colocados em uma seção separada. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, chamado de Torá. Esta era uma categoria porque era tão significativa como a fundação da literatura de Israel. Então, os outros livros foram colocados na categoria dos profetas. Os livros históricos eram chamados de primeiros profetas e os profetas mesmo eram chamados de últimos profetas.